Bem-vindos ao Borderlar, meu nome é Duda e no vídeo de hoje eu vou focar em explicar o que é o transtorno borderline. Se você ainda não viu a parte 1 e a parte 2 da minha história, confira antes de continuar, ou então pode continuar por aqui mesmo, sinceramente é a sua escolha, é o seu momento. O nome borderline vem da linha do limite. Existem as linhas de emoções, certo? Tem aqui o pico de emoções boas e o pico de emoções ruins. E aí a onda, vai passando, e assim é a vida de todo mundo tem essas ondas de humor. Só que o borderline, que tá aqui as linhas, ele vai chegar na linha e vai fazer foda-se a linha. Mas pra recapitular, eu vou explicar a diferença entre neurotípico ou neuroatípico. Esses termos são utilizados para identificar pessoas dentro ou fora do espectro de algum transtorno psicológico. Esse termo apareceu com o movimento da neurodiversidade, que procura disseminar aí a informação para que exista menos preconceito com pessoas que estão dentro de alguma característica de transtorno psicológico. E isso também reconhece o fato de que todo mundo lida, com problemas emocionais, todo mundo tem ondulações de humor, todo mundo tem seus momentos. Depende o grau e como isso está afetando a vida da pessoa. Neuroatípico é uma pessoa que está dentro do espectro, certo? Então, a gente pode incluir aí as pessoas autistas, as pessoas borderline, as pessoas bipolares, quem tem toque, esquizofrenia, depressão, ansiedade. O foco do meu canal é o borderline porque foi o diagnóstico que eu recebi. Até então eu nem tinha ouvido falar, não sabia o que era borderline e foi um momento bastante complicado para mim conhecer, descobrir e receber esse diagnóstico. Eu lembro que meu psiquiatra me falou do nome borderline, eu nunca tinha ouvido falar. E ele disse para eu não procurar no Google. Eu procurei, óbvio. E assim que ele saiu do quarto, eu tava lá já no Google pesquisando e só meu pai tava comigo e eu lembro de começar a ler a descrição dos sintomas e dos sinais e de começar a chorar, porque, meu Deus do céu, eu não tava conseguindo acreditar que isso era um problema de verdade, não era minha culpa, sabe? Foi assim. Porque até então eu só fazia me culpar, eu só fazia pensar, meu Deus, eu devo ser a pessoa mais assim, problemática da face da terra, socorro, sabe? Eu não conseguia controlar minhas emoções, eu não conseguia lidar com aquilo tudo. E eu achava que era tudo culpa minha, coisa da minha cabeça, eu era a pior pessoa do mundo. E não era. De repente existia um tratamento, de repente existia terapia, de repente existia gente que também passava por isso, de repente existia toda uma comunidade. Tudo bom? Essa sou eu participando aí da comunidade. E aí, já que eu falei dos sintomas, vamos a eles. Porque, na realidade, para você receber o diagnóstico borderline, você precisa estar dentro da lista de sintomas. E são muitos sintomas. E você tem que aí cumprir pelo menos 99% deles. Vamos lá. Alerta de gatinho. O primeiro sintoma que muita gente comenta é a sensação de vazio. O que é essa sensação de vazio? A sensação de vazio não é somente uma tristeza, não é somente, poxa, tô pra baixo. É uma sensação de que não existe nada dentro de você. Quando as pessoas falam tipo, então, quando você tá triste, pense nas coisas que você ama, pense no seu futuro, nos seus sonhos, no que você quer, pense assim, sabe, em coisas boas. Apesar de as pessoas terem coisas na vida pra amar, por exemplo, família, emprego, filho, etc., na condição que a pessoa tá de desequilíbrio químico dentro do cérebro, não é muito fácil a gente sentir essa emoção. Então, fica essa sensação de vazio, esse peso, essa escuridão ao redor de você e essa escuridão não passa. Esse vazio é constante. Instabilidade das relações interpessoais significa que a pessoa tem um grande problema com abandono, a pessoa tem um grande problema com confiança e depende muito da aprovação da pessoa ou das pessoas, dependendo aí do qual relacionamento você está pensando, mas todos os relacionamentos acabam conseguindo ter algum problema. Pode ser ciúme, pode ser controle, pode ser explosivo, pode ser... Ela no caso, a pessoa border. Pode ser uma pessoa que seja difícil de lidar, a gente não sabe muito bem o que falar pra ela ou como falar pra ela reagir de uma forma positiva. Porque às vezes as reações são muito sabe? São muito explosivas e na sua cara e de repente vai do 8 a 80. Parece que todos os barulhos do mundo decidem começar agora. E aí, com esse medo do abandono, o que a pessoa faz? A pessoa fica desesperada pra não ser abandonada.
Afinal de contas, ela depende diretamente da aprovação e da presença das pessoas ao redor dela para que ela consiga se sentir amada, inteira e assim a sensação de vazio desaparecer. E isso leva a situações e a atitudes que fazem mal, sabe? Porque a pessoa não tá conseguindo saber a hora de parar, ela não tá conseguindo saber a hora de ficar só e refletir sobre seus sentimentos. Ela tá focada 100% nas outras pessoas, então fica muito difícil aí ficar sozinha. Então o medo do abandono é algo muito real pro borderline, independente se for da cabeça dele ou não. Porque tanto o borderline realmente foi abandonado, quanto ele também está só imaginando aquela situação e tá com medo do que pode chegar a vir. Nesses padrões de relacionamentos, a gente também encontra muito pessoas intensas, assim, que tem que estar sempre vivendo alguma história de amor. E isso foi um problema muito grande pra mim, porque eu percebi, assim... Na verdade, eu cheguei nessa conclusão mais ou menos lá pela pandemia, no começo da pandemia, que eu caí, assim, a ficha de que eu, na verdade, estava procurando muita coisa da falta que eu tive nos meus relacionamentos amorosos. Ou seja, eu tava tentando repor nos meus relacionamentos amorosos sentimentos que eu senti falta durante a minha infância, mas que agora eles nunca iam voltar, porque afinal de contas eu não sou mais uma criança. E aí eu tava esperando, às vezes, uns comportamentos e uma presença e uma segurança que nada vai me dar. Nada, porque agora eu sou uma adulta. Infelizmente, já que eu não tive como construir isso durante a infância, eu vou precisar realmente trazer isso como adulta. Mas não significa que, oh meu Deus, eu sou uma pessoa falha, eu sou... Ai, meu Deus. Ai. Não é bem assim, a gente só precisa realmente entender que o amor próprio é o que vai gerar toda essa cadeia de confiança que a gente pode ter com as outras pessoas para que não exista esse medo do abandono tão latente. Tem mais outros fatores, por exemplo, ser muito 880, como eu já mencionei, é aquela pessoa que sai da água pro vinho. Qualquer mínimo estímulo, a pessoa já tá respondendo de uma forma muito... E aí, isso afeta, né, as relações. Também tem a questão dos vícios. Pessoas borderline têm muita tendência a vício. Isso não é apenas exclusividade, tá, do borderline. Também tem muitos outros transtornos de personalidade que se caracterizam assim. Os vícios, eles podem acontecer de várias maneiras, não apenas de substâncias ilícitas ou lícitas, como álcool, cigarro, maconha, cocaína, remédios. E, assim... Esse vício, ele acontece justamente para preencher a sensação de vazio dentro da pessoa, já que ela não tem um amor próprio muito grande. E aí, pegando a gancho desse amor próprio para falar sobre outro quesito de diagnóstico do borderline, que são os problemas de autoimagem. Significa que a pessoa tem uma visão muito ruim de si mesma, ela não consegue desenvolver aquela autoimagem fiel à realidade e que faça ela gostar do que ela vê. Então, muitos borderlines, eles se encontram numa situação em que eles não conseguem olhar no espelho e se gostar. E isso gera, em muitos casos, a dissociação. Dissociação é o nome de um fenômeno que acontece quando uma pessoa que pode ter passado por um trauma ou pode estar tendo algum desses tipos de transtornos psicológicos, enfim, alguém que está com as emoções muito fortes, essa pessoa chega num estado em que ela não consegue funcionar, fica lá travada, pode ter dificuldade de se reconhecer na frente do espelho, pode ter dificuldade de sentir o próprio corpo, pode ter dificuldade de estar presente naquela situação mentalmente, porque fisicamente ela pode até estar, mas a cabeça dela parece que está em outro local. Eu lembro de descrever essa sensação para o meu psiquiatra, agora, graças a Deus, eu estou bem melhor dessa sensação, mas no começo eu lembro de descrever que era como se meu espírito não estivesse dentro do meu corpo. Ele estava como se estivesse mais pro lado ou mais pra cima. É uma sensação muito incômoda e muito difícil de lidar, e muita gente muitas vezes não percebe, porque afinal de contas não existe uma autocrítica no momento em que você tá tendo uma reação, né? Não dá pra você perceber sozinha. Por que que tá todo esse barulho? Meu Deus, eu só queria paz. E aí, juntando toda essa história de instabilidade emocional, instabilidade nos relacionamentos, instabilidade nas coisas tudo, a pessoa se odeia, a pessoa se mutila. A automutilação e qualquer outra forma de se autoflagelar é um sinal também no borderline, significando que a pessoa está realmente prejudicando sua forma física de tantas formas. Esses atos, né, de se machucar, de se punir, estão muito dentro aí do diagnóstico borderline. E por último, a gente tem o pensamento suicida. A automutilação e o pensamento suicida. Quando a gente começa a ver que a pessoa tá se machucando e a pessoa tá com essas tendências a fazer mal a si mesma, é muito importante a gente procurar terapia e procurar ajuda, porque é um passo, certo? A pessoa pode nunca chegar a esse extremo, mas
é a tendência do borderline chegar aos extremos, porque é isso, a gente é muito intenso. Olha, sendo bem sincera, as pessoas borderline são pessoas intensas, são pessoas que se entregam, porque de fato a gente acaba fazendo tudo muito 880, mas isso é uma entrega inexplicável. Isso é a capacidade da gente sentir as coisas muito forte. E é uma coisa muito boa também. Só que primeiro precisa ter tratamento para a pessoa ter noção de quem ela é, noção da capacidade dela de sentir. Foi isso que eu conquistei graças a muitos anos de terapia e eu quero ajudar vocês também a conquistar. No próximo vídeo eu vou estender um pouquinho mais a situação do diagnóstico borderline e explicar um pouquinho como foi aí o início da minha terapia e quais foram as principais medidas que eu precisei tomar logo de início para começar aí a ter uma nova visão do meu tratamento. Eu vi que eu tenho 50 milhões de inscritos, então assim, muito obrigada por ser meus 50 milhões. Espero que esse Borderlar só cresça, porque olha que bonitinho. O nome do canal ia ser Borderlando, só que eu achei muito bonitinho quando eu percebi que Borderlar, além de ser o verbo de agir como uma pessoa border, também é borderlar, tipo um lar. Oh, que lindo. Coraçãozinho, mamãezinha, borderlar. Muito obrigada por me escutar e vejo vocês no próximo vídeo.